não sei como é que está a instrução aí, mas quem puder subir para Brasília também é indicado, mas sem perder a manifestação local da cidade que está acontecendo. Eu vou estar subindo para Brasília no domingo, e porque a gente vai mudar a história desse país. Vai ser um marco gigantesco que vai acontecer na história desse país. Nesse mês de novembro de 2022 vai ficar marcado na história, tá? Vai entrar para a história. E se a gente não fizesse isso, se a gente não for até o final, se a gente não fosse como a gente vai até o final para mudar a história do Brasil, até a própria história eles iam mudar, porque eles controlam até as narrativas dos livros de história, porque eles fazem isso. Daqui a alguns anos, daqui 20, 30 anos, eles iriam estudar e iam dizer que manifestações fascistas do sul do Brasil queriam destruir a democracia. É isso que ia estar escrito nos livros de história se a gente não vencesse, se a gente não vencer como a gente vai vencer agora esse ano. A gente vai mudar até o futuro dos livros de história, porque eles são tão escrotos, eles são tão sujos, eles são tão baixos, que até os livros de história eles mexem. Eles acabam com a identidade de um país, eles acabam com a história de um país, eles acabam com a bandeira de um país, com as cores de um país. Hoje eu vi que tem gente agora indo para torcer pelo Brasil, botar o símbolo da CBF numa camiseta vermelha. São canalhas, eles querem destruir toda e qualquer identidade que você tenha como um cidadão. É isso que eles estão roubando. Eles querem roubar isso de nós, mas nós não vamos permitir que isso aconteça, porque nós percebemos a tempo e nós demos um jeito de fazer com que uma maioria silenciosa, porque nós sempre fomos maioria, essa maioria silenciosa se levantasse e gritasse no mesmo volume e muito mais alto do que uma minoria barulhenta que sempre nos encheu o saco, né? E a gente nem sabia, a gente achava que a gente estava errado, né? Porque por muito tempo, eu vou falar só mais um pouco e já termino. Por muito tempo, as mídias, a mídia foi uma via de mão única. A gente só recebia informações. A gente recebia informação quando a gente ligava o rádio, a gente recebia informação quando ligava a TV, quando lia um jornal, quando abria uma revista. E era só via de mão única. Era deles para nós, deles para nós. Então a gente não tinha nem como questionar o que a gente via, o que a gente lia, o que a gente ouvia. E não tinha nem como questionar nada disso. Porque já vinha pronto, peraí, todo mundo assiste isso, quem está falando é o Bonner, né? Quem está falando é o Cid Moreira, quem está falando é a Glória Maria. Então eles devem saber o que eles estão falando. E foi quando apareceu as coisas começaram a mudar alguns anos atrás, vocês vão se lembrar disso, quando teve um maluco aí disposto a falar assim, é só não matar, só não roubar, não estuprar, que você não vai pra lá, porra. Os caras fogem, nós a vida inteira vamos ficar dando vida boa pra eles. Aí a gente começou a perder, peraí, que cara maluco é esse que tá falando isso aí? Como assim? Como é que ele pode ter coragem de falar uma coisa dessa? E o pior de tudo, eu concordo com o que ele tá falando. Eu concordo, porque por muito tempo a gente foi calado, porque a gente achava que nós estávamos sozinhos, né? Deve ser maluco, a TV tá falando isso. A TV tá falando que eu tenho que ter pena do sequestrador, do assassino, do bandido, que eu tenho que ter pena do cara que mata por um celular, eu tenho que ter pena porque ele é uma vítima da sociedade, tadinho, tem espaço na cela para ele, coitado, a gente aprendeu isso. E quando a gente começou a ouvir coisas diferentes, a gente começou a perceber, peraí, eu também concordo com isso. Foi quando a internet chegou e essa via da mídia, que era uma mão única, se tornou uma mão dupla. E quando se tornou uma mão dupla, a gente começou a encontrar pares, a gente começou a encontrar pessoas com as quais a gente se identifica. Peraí, não sou só eu que penso assim, não sou só eu que acho que o que está aparecendo nessa novela é um lixo, não sou só eu que acho que a notícia desse jornal é tendenciosa, não sou só eu que acho que está na hora da gente desligar a emissora X, não sou só eu que acho que tenho que criar meus filhos na igreja, não sou só eu que acho que bandido não é vítima da sociedade. Há muitas pessoas que pensam como eu, e quando a gente começou a conseguir se identificar, foi que a revolução começou a mudar. 5, 10 anos atrás isso começou a acontecer, e é por isso que hoje a gente está aqui e a gente vai mudar a história desse país. Todos nós vamos mudar. Nós, heróis, eu, você, cada um de vocês, nós somos heróis. Você é um herói que está mudando a história desse país. Então, não pare, não retroceda, permaneça firme, porque essa vitória é nossa. Você sabe que você está do lado certo da história. Nós estamos do lado certo, porque lá tem canalhas,
tem bandidos. Vocês viram que nos primeiros dias, logo no primeiro dia de que o Sarneto, o canalha maldito, Deus que me perdoe, ele saiu o resultado da eleição dele, os bandidos, a classe de bandidos achou que agora eles já estavam no direito de voltar ativa, né? Aí começou a estourar aquele vídeo de gente fazendo L de Lula na cadeia, de cara com tornozeleira eletrônica falando assim, é nóis, pô, voltamos, pô, é nóis. O cara na cadeia, o cara na festa dele falando assim, ó, se você for pego na rua com arma, você vai boiar, hein, você vai boiar, agora vai boiar. Porque assim, da mesma forma como o Bolsonaro 4 anos atrás, assim que ele ganhou, mesmo antes dele assumir, mas assim que saiu o resultado, os números de homicídio e de violência já caíram porque eles sabiam o que estava por vir e já começaram a ficar com medo. Da mesma forma aconteceu agora. Os bandidos, assim que o bandido mor lá, o ladrão mor da pátria, foi declarado que venceu, eles já se acharam no direito de começar a meter o terror, já começou a ter saque, começou a ter arrastão. Esse não é o Brasil que eu quero e não é o Brasil que eu vou ter. Não é o Brasil que eu vou ter. Não é. Não é o Brasil que nós vamos ter. Pode acreditar nisso. Porque nós estamos escrevendo a história e ela vai mudar. Pessoal, parabenizo vocês por estarem aí. Todos os dias quando eu subo no caminhão aqui em Itajaí para falar, eu gosto de salientar muito isso. Muita gente vem tirar foto, né? Porque acompanha o nosso trabalho de alguma forma. Para quem não sabe, meu nome é Paulo Souza, sou do canal Hipócritas. Eu não sei se eu me apresentei logo no começo e tal. Boa parte de vocês deve conhecer o nosso trabalho e tal. Tem alguns vídeos que viralizaram recentemente.